Carta aos Romanos, capítulo 12, apenas um versículo esta noite, o versículo de número 2. À medida que o irmão for encontrando, se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Você vai abrir Evangelho segundo escreveu João, livro de Atos e depois Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 12, apenas um versículo esta noite, o versículo 2. Todos encontraram, amém? Todos encontraram, amém? Exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja repita, por favor. Feche a sua Bíblia, vamos passar por mais uma palavra de oração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença, para clamar ao Senhor, meu Deus e Pai, pela presença do Teu Divino Espírito Santo neste momento da palavra. Deus, assim como o Teu Divino Espírito Santo se fez desde o início desse culto, nas oportunidades, na direção, no louvor, meu Deus e Pai, que agora, Senhor Deus, não seja diferente. Meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, que o Teu Divino Espírito Santo venha ungir a minha mente, os meus lábios, venha ungir, Deus, a mente, os ouvidos e o coração de cada um que vai escutar a palavra ministrada essa noite. Meu Deus e Pai, que o Teu Divino Espírito Santo venha fazer aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. Meu Deus, nós repreendemos toda seta, todo dardo inflamado maligno, tudo aquilo, Deus, que não provém do Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar, quando assentado, é uma linda salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Irmão, nós lemos apenas um versículo aqui essa noite. Em cima desse versículo, Deus me deu um tema. Você tem andado em conformidade com o mundo ou com Deus? O versículo que nós lemos aqui, irmãos, é uma carta na qual o apóstolo Paulo ele direciona para a igreja de Roma. Ele diz aqui: transformai-vos e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que é não conformar com esse mundo? Você já parou para pensar isso? O que é não conformar com este mundo? Porque quando o apóstolo Paulo ele fala aqui deste mundo, ele não está falando do planeta Terra que nós vivemos ou do universo criado por Deus. Quando o apóstolo Paulo ele fala aqui deste mundo, ele está falando daquilo que o mundo nos oferece, daquilo que o mundo faz que está em desacordo com a palavra de Deus. Porque o mundo ele vive em um sistema pecaminoso. O mundo ele vive fazendo tudo aquilo que está do desagrado da palavra de Deus. O mundo ele anda em contrário à palavra de Deus. Tudo aquilo que há no mundo, a Bíblia nos diz que jaz no maligno. E existem pessoas, irmãos, que elas não conseguem entender isso. Existem pessoas que elas querem estar na igreja e estar no mundo. Existem pessoas, irmãos, que elas não conseguem aceitar a pregação do Evangelho e nem entram em igreja. Existem pessoas, irmãos, que não conseguem entender. Mas a Bíblia nos diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século, Deus com letra minúscula,
cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, ele vem com letra minúscula, se referindo ao diabo. O diabo, irmãos, ele cegou o entendimento dos incrédulos, isso é, daqueles que não creem na palavra de Deus, para que não lhe resplandeça a luz de Cristo, que é a imagem de Deus. E muitas dessas pessoas, irmãos, o diabo ele tem investido, ele tem cegado essas pessoas. Podemos observar que nós pregamos e falamos a respeito de Cristo, mas muitas dessas pessoas não aceitam, não ouvem, não entendem. O diabo, irmãos, ele tem agido pesado. O diabo ele quer destruir a família. O diabo ele quer colocar a prostituição como algo normal, o uso de drogas algo comum. O diabo ele quer distorcer os valores da Bíblia Sagrada. E se nós olharmos para o mundo lá fora, nós vamos observar que isso está acontecendo. Os valores estão sendo invertidos. Aquilo que é certo está se tornando errado, aquilo que é errado está se tornando certo. As pessoas estão se perdendo, as pessoas estão apoiando, estão indo a favor do errado. Eu quero te dar uma notícia: isso não vai melhorar, isso só vai piorar. Isso é cumprimento das Sagradas Escrituras. Nós vamos ser atacados por vários lados. O inimigo ele vai investir pesado. Por exemplo, nós temos aí uma emissora de TV. E essa emissora de TV ela está perdendo muita audiência pelo tipo de novela, pelo tipo de programação que ela tem passado. Novelas que destroem a família, a maneira de ser família que Deus criou, que ensina a criminalidade, que ensina a prostituição, que ensina pai tendo relação sexual com filho, com filha. Divulga muitas coisas que são ao contrário de Deus. E se nós observarmos essa rede, esse canal, está perdendo a audiência, mas eles não estão se preocupando com isso. Eles perdem a audiência e continuam passando a mesma programação. Se vocês não observarem, eu vou explicar para vocês por que isso. Porque eles não mudam a programação se estão perdendo audiência. Mudam a programação que a audiência melhora, a audiência aumenta, mas eles não mudam. Sabe por quê, igreja? Porque eles sabem que eu e você temos um conceito formado. Eu e você temos um pensamento formado. Eles não estão preocupados em mudar o meu e o seu pensamento, não. Essa emissora ela está preocupada em mudar o pensamento das nossas crianças, que ainda não têm um conceito formado, que estão em fase de crescimento. Hoje essa emissora ela perde audiência, mas a intenção dela é ganhar audiência amanhã, distorcendo, trazendo tudo aquilo contrário à palavra de Deus. Eles querem formar uma geração na qual destrói a família que é tradicional, na qual a droga se torna normal, a prostituição se torna normal. Eles querem mudar tudo isso, eles querem mudar os princípios bíblicos. Mas o que eu e você precisamos entender, que o diabo ele não para de agir, ele não vai parar de agir. E o pior de tudo, irmãos, que nós que somos cristãos não podemos aceitar isso. Nós que somos cristãos temos que rejeitar isso. Mas muitas igrejas têm aceitado. Muitas igrejas estão começando a aceitar as coisas do mundo. E a igreja, irmãos, ela é como um navio. O navio ele pode estar no mar, mas o mar não pode estar no navio. A igreja ela pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Se o mar entrar no navio, o navio afunda. Mas se o navio estiver no mar, o mar não afunda. O navio não afunda.
A igreja, irmãos, ela pode estar no mundo, mas o mundo não pode estar nela. Se o mundo estiver na igreja, a igreja afunda. O Espírito Santo de Deus se entristece, o Espírito Santo de Deus se afasta. 1 João capítulo de número 2, versículo 15: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se vós amai o mundo, o amor do Pai não está em vós. Mas pastor, eu tenho tentado não amar o mundo, mas eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Isso só acontece com você porque você não buscou buscou se transformar, não buscou se renovar no seu entendimento, para você experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Entenda uma coisa, igreja: a igreja ela não pode sentir prazer pelo mundo, o mundo não pode entrar dentro da igreja. Nós não podemos aceitar aquilo que o mundo quer impor para dentro da igreja. Nós não podemos aceitar aquilo que as pessoas querem impor para dentro da igreja. Nós não podemos viver como o mundo vive. Entenda uma coisa: Deus, Ele nos buscou lá no mundo, Ele nos trouxe para dentro da igreja, para que nós possamos viver em conformidade com Ele. Nós não podemos aceitar, nós não podemos andar em conformidade com o mundo. O mundo, ele tem o desejo de mudar a igreja, porque a verdadeira igreja de Cristo é a única coisa nessa terra que bate de frente com o mundo. É a única instituição que não aceita o pecado. É a única instituição que não aceitou a distorção da família. É a única instituição que ainda preza pela Bíblia Sagrada. E esta igreja sou eu e é você. Nós temos que fazer a diferença nessa terra. A diaconia Gisele falou aqui que nós somos o sal da terra, nós somos a luz desse mundo. E eu te pergunto essa noite: você tem sido sal? Você tem sido luz? O que você tem sido nessa terra? Como você tem agido? O mundo ele deseja mudar a nossa mente. O mundo ele tem nos sufocado. O mundo ele tem nos apertado. O mundo tem nos chamado de fanático. O mundo tem nos chamado de louco. E como nós estamos agindo? Porque o mundo olha para nós como se nós fôssemos o diferente, mas o diferente no sentido de errado. Ele olha para nós como se nós estivéssemos agindo errado e ele certo. Mas livro de Gênesis, a partir do 1º capítulo, a Bíblia nos mostra ali que Deus, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus então pegou o pó da terra, formou ali o homem, soprou nas suas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Vendo Deus que não era bom que o homem vivesse só, então Deus fez com que o homem caísse num sono profundo, tirou uma das costelas do homem, fechou com carne no lugar, e ali disse: aqui está a sua ajudadora. E a Bíblia nos diz que Deus criou macho e fêmea. Deus criou o que, igreja? Deus criou o que, igreja? Macho e fêmea. Isto é, sexo masculino e sexo feminino, cromossomas Y e cromossomas X. E Deus disse: largue o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá-se à mulher,
e os dois se tornarão uma só carne. O casamento instituído por Deus é o homem e a mulher. E o mundo quer distorcer isso. O mundo quer dizer que nós estamos errados. O mundo está querendo nos obrigar a aceitar isso. Entenda uma coisa: nós não somos obrigados a aceitar o que eles querem pôr para nós. Da mesma forma, eles não são obrigados a aceitar a Bíblia. Eles podem ter a vida que eles quiserem, mas eles têm que deixar nós termos a vida que nós quisermos. Mas eles querem pôr dentro da igreja uma coisa que eles querem seguir. Eles querem pôr para nós que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia tem que ser revista, que a Bíblia tem que ser analisada. Mas nós não vamos aceitar isso. Nós não podemos andar em conformidade com o mundo. E Deus ali, Ele institui a família. A família, ela é pai, mãe e filhos. Esta é a família instituída por Deus. E o mundo, ele tem oferecido muitas outras coisas. O mundo, ele tem chamado a atenção das pessoas da igreja, tem despertado a atenção das pessoas da igreja. Tanto é que tem igrejas que usam festa do mundo dentro da igreja, só muda o nome, mas a festa é a mesma. É um perigo, irmãos, quando o mundo começa a entrar dentro da igreja. É um perigo quando o costume do mundo começa a entrar dentro da igreja. É um perigo quando o cristão começa a seguir o costume do mundo. É difícil, porque a pessoa, ela fica em cima do muro. Ela não serve a Deus, mas ela serve ao diabo. Ela vem à igreja como busca um refúgio para aliviar dos problemas. Ela busca a igreja para ficar livre de determinadas dificuldades. Mas o desejo está lá no mundo. O prazer está lá no mundo. Quantas pessoas se batizam? Quantas pessoas passam pelas águas? Fica algum tempo firme na igreja, mas vai olhando para o mundo, vai sendo espremido pelo mundo, vai sendo apertado pelo mundo. Outros dizem assim: mas eu sou muito jovem para me converter. Eu tenho muito tempo de vida, eu quero aproveitar a vida. Quem te falou que viver as coisas do mundo é aproveitar a vida? Viver as coisas do mundo é aproveitar a morte. Certa vez um jovem queria acompanhar Jesus. Ele disse: Senhor, deixa-me ir sepultar o meu pai, e depois eu te seguirei. Jesus disse assim: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Quem está sem Cristo Jesus, mesmo que esteja andando, mesmo que esteja respirando, está morto. O mundo, ele tem pressionado as pessoas, ele tem pressionado os cristãos. E talvez você vai dizer assim: pastor, mas é essa pressão que eu não aguento, é essa pressão que eu não suporto, essa pressão que eu não consigo resistir. Mas nós temos que resistir. Sabe por que você não consegue resistir? É porque você não se entregou completamente a Deus. Você não deixou o Espírito Santo de Deus agir no teu coração e na sua mente. Porque Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu deixarei o meu Espírito, o Espírito da verdade, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Entenda uma coisa: o Espírito Santo convence. O Espírito Santo faz o que, igreja? O Espírito Santo faz o que, igreja? O Espírito Santo convence, igreja, ele não obriga. O Espírito Santo de Deus, ele fala comigo, ele fala com você: olha, não faz que é errado, não faz que vai me entristecer. Por que você acha que todas as vezes que nós vamos fazer algo errado, nós fazemos escondido? O animal, ele pode fazer algo errado que ele faz na frente de todo mundo. E quando nós fazemos algo errado, nós pensamos e falamos assim: eu fiz errado.
O Espírito Santo está nos convencendo, o Espírito Santo está trabalhando na nossa mente, no nosso coração, mas o Espírito Santo não nos obriga. Cabe a nós a tomarmos uma posição. Livro de Daniel, capítulo 1, a partir do 1º versículo. A Bíblia nos diz que Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, e ali ele traz cativos várias pessoas, vários nobres, e ele então separa ali alguns, e ele disse: olha, vocês vão separar esses homens, jovens sem defeitos, jovens que vão ficar 3 anos sendo preparados para me servir. E entre esses jovens estava ali Daniel, estava ali Ananias, Misael e Azarias, que eles tiveram o nome trocado para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia então nos diz, irmãos, que o rei mandou que desse da porção, que desse das especiarias, daquilo que o rei iria alimentar, do prato que o rei iria comer. Isso é, das melhores comidas, os melhores pratos para eles. Daniel então colocou no seu coração de não contaminar com aqueles pratos, com aquela comida, com aqueles manjares. E Daniel disse: não, ele disse para o eunuco: eu não vou comer isso, eu vou passar a água e legumes, e junto com eles Sadraque, Mesaque e Abednego. E o eunuco não aceitou, ele disse: eu não posso aceitar isso, porque vocês vão estar desfalecidos, quando vocês forem se apresentar ao rei, vocês vão estar abatidos. Então Daniel propôs o seguinte: vamos fazer o seguinte, você deixa 10 dias, e você vê como vai estar a nossa aparência. E assim aconteceu. Depois daqueles 10 dias, o eunuco viu que eles estavam mais formosos, de melhor aparência, eles estavam mais aparentes do que os outros jovens. E a Bíblia nos diz que por isso Deus deu a eles sabedoria, inteligência e capacidade. Mas houve um momento que a Bíblia nos diz que Nabucodonosor, ele separou para eles ali alguns homens para que fizesse uma imagem de escultura. E ele disse, assim que aquela imagem ficou pronta, ele disse que todos tinham que se prostrar diante daquela imagem. Ele preparou ali, e quando tocasse os instrumentos de música, todos tinham que se prostrar diante daquela imagem. E a Bíblia nos diz que assim aconteceu. Tocou aquele instrumento de músicas, e vários ou todos se prostraram diante daquela imagem, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia então nos diz que disseram para Nabucodonosor: olha, tem alguns dos seus homens lá que não se prostraram diante daquela imagem. E Nabucodonosor ficou furioso. Ele chama aqueles 3 homens e diz: olha, eu vou tocar novamente os instrumentos de música, e assim como todos se prostram diante da imagem, vocês também vão se prostrar, porque senão vocês vão ser lançados numa fornalha de fogo ardente. E eles disseram: olha, Nabucodonosor, nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem, queira você nos lançar ou não na fornalha, e se você nos lançar, se o nosso Deus quiser, Ele nos livra na fornalha. Nabucodonosor manda tocar os instrumentos de música, eles não se prostraram. Ele ficou furioso, mandou acender a fornalha 4 vezes. Aquela fornalha ficou 4 vezes mais forte, mais quente. Então eles foram e lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E quando eles lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Nabucodonosor olha e ele vê 4 homens ali. Ele diz: nós não lançamos 3 na fornalha, porque tem 4, eu vejo um como filho de Deus. Ele manda tirar aqueles homens, manda olhar aqueles homens, vistoriar aqueles homens, nem o fio de cabelo deles havia se queimado. Aleluia, glória a Deus. E ali começa a ser exaltado o nome do Senhor. Entenda, a igreja. Sadraque, Mesaque e Abednego,
Eles foram apertados. Ele foi pressionado pelo mundo a fazer aquilo que era errado. O mundo pressionou e apertou. Tanto é que chegou uns homens e disseram: olha, tem 3 lá que não se prostraram. Nabucodonosor, o rei, manda chamá-los e manda que eles se prostrassem, mas eles não se prostraram. Eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente do que compactuar com o mundo, do que fazer aliança com o mundo. O mundo pressionou. O mundo disse que iria lançar na fornalha. O mundo mandou aquecer a fornalha 4 vezes, mas eles se mantiveram na posição. Eles não se igualaram ao mundo. E Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus livrou eles dentro da fornalha. Você pode levantar a sua mão e adorar o nome do Senhor? Daniel capítulo 6. A Bíblia nos diz que o rei Dário, logo após a queda da Babilônia, a queda de Nabucodonosor, ele assumiu o reinado. Ele tinha ali Daniel, um dos presidentes, e ele tinha no seu coração o desejo de colocar Daniel como dirigir todo o reino. E aqueles homens, percebendo isso, começam a querer armar para Daniel. Eles vão até o rei e dizem: olha, rei, por que você não lança um decreto de quem orar ou fizer alguma petição com Deus no prazo de 30 dias, que seja lançado na cova dos leões? E o rei Dário, vendo aquilo, ele achou uma boa ideia. Ele lançou o decreto e selou com seu anel, isso não podia ser revogado. E aqueles homens correram para vigiar Daniel, porque Daniel iria orar. Eles sabiam que Daniel era fiel ao seu Deus. Eles sabiam que Daniel não se misturava com o mundo. E Daniel foi de orar, como de costume, na sua janela, virado para Jerusalém. Eles foram e contaram para o rei. O rei então manda chamar Daniel. Tentou revogar a lei, não conseguiu, os homens não deixaram. Lança Daniel na cova dos leões. E quando o rei lança Daniel, ele diz: olha, Daniel, que o seu Deus possa te livrar desses leões. O rei passou a noite sem dormir, não quis música. De manhã ele sai do seu palácio, a primeira coisa que ele faz é ver. Ele chega na cova dos leões e diz: Daniel, por acaso o seu Deus pôde te livrar? E Daniel diz: olha, rei, que o rei viva para sempre. Não foi achada em mim culpa alguma. Eu não fiz nada. E o meu Deus enviou os anjos e fechou a boca dos leões. Aleluia. O meu Deus enviou os anjos e fechou a boca dos leões. Então o rei tira Daniel dali, lança aqueles homens, lança os seus filhos e as suas mulheres. Antes que eles caíssem no chão, os leões os quebrou, os matou. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram tirados da sua terra, eles foram tirados da sua religião, eles foram tirados do seu povo, eles foram levados para um povo que não conhecia, que não obedecia, que não cumpria a palavra de Deus, um povo que fazia tudo aquilo contrário à palavra de Deus, um povo que tinha família de forma distorcida, um povo que gostava de prostituição, que gostava de muitas coisas erradas. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados para ali jovens, viveram ali anos e não se contaminaram, não se envolveram naquelas práticas, não cederam àquela pressão. O mundo fez de tudo, a Babilônia fez de tudo para que eles cedessem. Queria que eles se prostrassem diante de imagem, eles não se prostraram. Queria que eles parassem de orar, e eles não pararam de orar. Quantas pessoas hoje dizem que não estão suportando, que o mundo tem chamado a atenção,
cristãos batizados, cristãos servos do Senhor, estão cedendo às coisas do mundo. Líderes religiosos cedendo às coisas do mundo, deixando com que práticas do mundo entrem dentro da igreja. Entenda uma coisa: Deus não se agrada dessa posição. Se Deus quisesse que eu e você fôssemos parecidos com as pessoas do mundo, Ele não teria nos tirado de lá, Ele teria nos deixado lá. Mas nós fomos chamados para ser santo, nós somos chamados para ser separado, nós somos chamados para buscar uma vida de santidade. A vida de santidade, ela requer uma vida longe do pecado. Uma vida de santidade, ela requer obediência à palavra de Deus. Como eu e você estamos agindo? Como nós estamos andando? Em conformidade ao mundo ou em conformidade a Deus? Como eu estou andando? Como você está andando? Deus te trouxe aqui esta noite, através do Espírito Santo, para te dizer isso, para você parar de andar conforme o mundo, para que você possa transformar o seu entendimento, para que você possa compreender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Deus, Ele quer que você abandone o pecado. Deus quer que você abandone os prazeres do mundo. Deus quer que você se entregue totalmente a Ele. As coisas do mundo são passageiras. As coisas do mundo têm um tempo determinado para acabar. Sabe por que a igreja está assim hoje? É porque se prega apenas um Deus de amor. Só se fala que Deus é amor, mas não se prega a justiça de Deus. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Deus é amor, mas um dia Ele vai fazer separação entre as ovelhas e os bodes. Deus é amor, mas um dia Ele vai levar alguns para morar com eles, e outros vão ser lançados no inferno. Mas só se fala de Deus é amor. Quando se fala que somente Deus é só amor, então dá a impressão que nós podemos fazer o que nós queremos, podemos agir da forma que nós queremos. Você pode fazer o que você quer, você pode agir da forma que você quer, você pode agir contrário à palavra de Deus, mas depois você não vai poder reclamar. Deus é amor, mas Deus é justo. Deus tem um lugar preparado para aqueles que servem a Ele. Deus tem um lugar preparado para aqueles que obedecem a Ele. Mas Deus também tem um lugar preparado para aqueles que não obedecem, para aqueles que não servem a Ele. Esse mesmo Deus que é amor, esse mesmo Deus é justo, esse mesmo Deus que preparou um céu de glória para aqueles que servem Ele, existe um inferno para aqueles que não obedecem a Ele. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E na justiça de Deus, Ele vai fazer separação daqueles que serviram a Ele e daqueles que serviram ao mundo. O Senhor, Ele vai vir buscar uma igreja sem mácula, sem mancha, uma igreja perfeita. Muitos que estão dentro da igreja não são igreja. Muitos que são batizados não são igreja. Muitos que conhecem a Bíblia não são igreja. Muitos que louvam não são igreja. Muitos que pregam não são igreja. O que faz de mim igreja
O que faz de você igreja é não andar em conformidade com o mundo, mas em conformidade à palavra de Deus. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor? Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, por mim e por você. Mas entenda uma coisa: somente a morte de Jesus na cruz, ela não nos salva. Que isso, pastor? Agora você está pregando heresia. Não, somente a morte de Jesus na cruz não nos salva. Se nós não o aceitarmos como o único e suficiente Salvador da nossa vida, se nós não obedecermos a palavra de Deus, Ele morreu na cruz para nos salvar, mas nós não vamos ser salvos. Vai ser salvo somente aquele que obedecer a palavra, aquele que aceitar Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. E se você aceitou, você pode levantar a sua mão e adorar Ele. Nós vamos agora, irmãos, participar da ceia. Nós vamos relembrar aí a morte e ressurreição do nosso Senhor. Então vou te dar uns minutinhos aí para você estar orando. Eu também vou estar orando, pedindo perdão a Deus, que você possa colocar, né, nas mãos do Senhor. Se você cometeu algo hoje que foi desagrado do Senhor, peça perdão de coração, se arrependa, não cometa mais. Você pode ficar sentado, em pé, de joelho, conforme você quiser, mas vamos estar pedindo aí perdão a Deus, nos preparando para tomar a ceia.